Olá, malta, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, obrigado por assistirem, muito obrigado por fazerem like, partilhar e pronto, vamos ver como é que vai correr aqui esta dinâmica do canal. Ora, pois bem, vou começar aqui por este primeiro vídeo, dando a informação, não é dar a informação, mas vamos aqui falar sobre um assunto que as pessoas ultimamente têm-me perguntado, tem sido abordado por esta minha nova fase de vida, e então fazer aqui esta conversa com vocês. Ora, pois bem, o meu nome é António Malheiros, mas artisticamente, digamos assim, sou conhecido como Garuti Malheiros. Algumas pessoas têm-me questionado como é que eu encontrei o nome de Garuti, porque uso, ou porque é que não estou a usar o meu nome. E o engraçado é que algumas pessoas pensam que isto foi um nome inventado, foi um pseudónimo ou uma coisa assim do género. Pois bem, Garuti é um nome de família e eu já há alguns anos que uso este nome artisticamente, e nos últimos 4 anos, desde que me mudei para Ferreira do Zézer, que afirmei este nome artístico de uma forma mais profissional, de uma forma mais consistente. Pois bem, fica aqui esta confidência. O nome Garuti é do meu nome, não foi um nome inventado, não foi um nome de marketing, não foi um nome para ser diferente, não. É um nome familiar e ao qual eu quero que este nome passe a ser uma marca, não só nas áreas em que eu faço, em que eu trabalho, digamos assim, mas que quando as pessoas pesquisarem pelo nome Garuti, que possam encontrar familiares muito distantes, pessoas que fazem parte desta família, não é? Que é a família Garuti, e quem sabe encontrar aqui uma árvore genealógica bastante longa. Posto isto, fica aqui, pois é, o nome Garuti é um nome familiar e não foi inventado. Depois de fazer aqui dar-vos aqui esta informação, vou falar de um assunto que surgiu este ano, que foi a possibilidade o facto de eu ter escrito um livro sobre a minha vida. É uma autobiografia, digamos assim, pelo menos é assim que ele se enquadra no mundo literário. É um livro que fala de transformação, é um livro que fala de quedas, tropeços, desacreditar. É um livro que fala sobre as nossas, ou pelo menos fala sobre as minhas angústias, os meus medos, os meus receios, os meus traumas, e depois o que me levou a vir para Ferreira do Zézer. É um livro bastante intenso, no sentido de que fala e aborda assuntos do nosso cotidiano. Aconteceu-me a mim, acredito que de certa forma em algumas situações similares também poderá acontecer a vocês, e então vou falar aqui um bocadinho do que me levou a escrever o livro. Começar pelo título. O título foi simples, foi fácil de ser encontrado, porque ao longo de todo o processo eu percebi que cada escolha que eu tive ao longo da minha vida, pelo menos nos últimos 26 anos, 27 anos, cada escolha que eu tive, cada passo que eu dei, cada estrada que eu trilhei, fez-me chegar aqui onde eu estou hoje, de uma forma inconsciente. Cada passo que eu dei fez com que eu me tornasse um escritor independente, e então pronto, daí o título do livro ser O Fui Eu que Escolhi. Porque a realidade é esta:
todos nós somos livres de fazer as nossas escolhas, todos nós depois temos é que aceitar as escolhas que fizemos sem ter qualquer arrependimento, sem ter qualquer sentimento de culpa, pura e simplesmente porque escolhemos fazer ou escolhemos seguir aquele caminho. E então o título surge daí. O livro, antes de mais, é um livro que fala sobre aqui um período nada fácil da minha vida. O livro inicialmente não era para ser um livro, tão pouco eu pensei que poderia tornar num escritor, mas o livro começou sendo uma conversa de eu para o meu interior, digamos assim, ou seja, uma conversa interior entre eu e o meu pensamento. Não sei se é bem assim que se diz, mas creio que poderá ser poderei estar a dizer isto para vocês perceberem ou imaginarem mais ou menos como é que é. Digamos, de uma forma simples, um diário. Mas um diário em que eu também dou respostas, não é? Ou seja, que eu faço perguntas, dou as respostas. É quase como se eu estivesse a falar com um amigo sobre assuntos que me estavam a atormentar, assuntos que me estavam a deixar bastante angustiado, bastante ansioso. E fui escrevendo. Ao longo deste processo da escrita, houve algumas pessoas que em tom de brincadeira, faziam assim algumas observações do género: carta para a namorada, estás a escrever uma receita, estás a fazer um guião, pronto, coisas assim do género. E ao qual eu uma vez respondi, lembro-me perfeitamente do dia e da forma que a pergunta foi feita, que eu respondi: não, isto um dia vai ser um livro. E o dia passou, as semanas passaram, e o que é facto é que essa conversa, digamos assim, e aquilo que eu disse ficou-me atrás da orelha. E eu comecei a pensar, ao fim de já ter bastantes páginas escritas no meu diário, comecei a pensar: e por que não? Se isto realmente não tem potencial ou não tem uma forma de se transformar num livro. Eu agarrei e qual a melhor forma de testar ou de perceber se o livro ou se aquilo que eu tinha escrito poderia dar realmente abertura para a criação de um livro. E então os 2 primeiros capítulos, digamos assim, eu entreguei a algumas pessoas para lerem. Pessoas que partilham o mesmo gosto literário do que eu, mas sem dizer o que é que aquilo era. Qual foi o meu espanto quando as pessoas que leram esses 2 primeiros capítulos me perguntaram onde é que poderiam comprar o livro e quem era o autor. Eu inicialmente achei que seria uma brincadeira, não é? Porque, pronto, como se costuma dizer, a gente às vezes duvidamos de nós próprios, mas não, depois eu percebi que queriam mesmo adquirir o livro e adquirir, ou seja, perceber a história que estava por detrás dos 2 primeiros capítulos. E ao qual eu disse que era um livro que eu estava a escrever e que eu estaria a pensar em publicá-lo. Recebi imediatamente um bom feedback, um incentivo muito grande, positivo, das pessoas para eu avançar, e pronto, e foi assim que o livro ganhou vida, digamos assim. Depois veio o processo de, digamos, encontrar os capítulos para cada fase do meu diário. Também foi uma forma mais ou menos simples de o fazer, porque sendo o livro
uma continuação de conversas, foi muito fácil encontrar os títulos para o texto. Depois veio a fase mais morosa, mais complicada, digamos assim, que foi tentar encontrar uma forma de editar o livro. Foi então que eu tive contacto com o formato de escritor independente, a autopublicação, e então aí comecei a perceber que realmente o livro poderia vir a ganhar vida em forma de papel, porque inicialmente seria só um e-book, porque era muito mais fácil e muito mais prático dele chegar às pessoas, mas as pessoas queriam realmente era o livro físico, e então eu parti para essa parte. A criação da capa, a criação do texto não, criação dos capítulos, o índice, o prefácio, a dedicatória, pronto, toda a construção do livro foi toda feita ou seja, foi autodidata, completo, sem perceber muito bem o que era fazer um livro. Mas pronto, para não andar aqui a divagar um bocadinho, tentar seguir aqui um bocado o raciocínio. Então, depois do livro estar todo ele feito, todo ele em formato para impressão, veio então o próximo passo, que foi encontrar e procurar editoras que tivessem este formato em formato de autopublicação. Inicialmente eu fui para a Amazon, porque é a mais conhecida e é aquela que abrange um mercado muito maior. Depois, a posteriori, descobri o Bookmundo e o Chiado Books, que são outras duas plataformas muito boas. Eu percebi que existe muito escritor independente que usa estas 3 plataformas, e então a minha aposta foi aí. Por isso, posto isto, o livro ganhou vida, começou a chegar às pessoas. Eu tive que começar digamos a trabalhar a parte da publicidade, a parte do marketing, que é algo que eu também não tenho jeito ou percebo muito pouco, e então pronto, comecei a fazer algumas apresentações. A primeira apresentação foi só feita para amigos, aqui na Casa do Adro, um hotel aqui em Ferreira do Zeza, que eles aceitaram aqui este evento, foram excelentes, foram espetaculares, por terem dado também aqui a oportunidade para eu começar a fazer estas apresentações, estas palestras. Nesta primeira apresentação, qual foi o meu espanto? Em que começou a haver uma abertura e um interesse e uma curiosidade sobre o que era o livro por parte de outros jornais, revistas, rádios. Estamos a falar de tudo locais, nada nacional, pelo menos por ainda, vamos ver. E então pronto, tem sido aqui um processo bastante engraçado, tenho estado a apreciar bastante todo este caminho. O que é que eu posso falar mais sobre o livro? Para também não fazer muita divulgação, nem fazer spoiler, e também deixar aqui alguma curiosidade para vocês também lerem o livro, cada um de vocês viajar no livro de uma certa forma. O período ou a duração, o tempo que eu levei a escrever o livro foi relativamente curto. Houve algumas pessoas que criticaram ou até brincaram em tom negativo, digamos assim, que eu tinha feito todo o processo em menos de 4 meses, mas a realidade é que as coisas demoram o tempo que têm que demorar.
Quem sabe se o próximo livro demorará mais tempo, menos tempo, não sei, mas o livro demorou o tempo que foi necessário e como eu disse anteriormente, nem eu fazia ideia de editar e de escrever o livro, digamos assim, porque a escrita, o conteúdo já existia, mas transformar o meu diário de vida dos últimos 4 anos e viajando um bocado pela minha infância, encontrar e perceber onde é que estavam os gatilhos que me levavam a ter mais ansiedade, toda essa parte já estava feita há algum tempo, por isso os 4 meses de criação do livro creio que foi o tempo necessário. Não fugindo aqui muito às coisas, espero que vocês gostem do livro, do conteúdo. Acima de tudo, o que eu pretendo com o livro é demonstrar às pessoas que, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo dar menos bem, do copo estar sempre meio cheio, meio vazio, termos muitas pedras no nosso caminho, se nós mudarmos um bocadinho a nossa forma de energia que lançamos para o universo, que às vezes nem sempre é fácil, atenção, isto não é um mar de rosas, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Basta nós acreditarmos no nosso potencial e acreditarmos que tudo é possível, porque nós somos feitos de energia e a nossa energia, como se costuma dizer, atraímos o que pensamos. Inspirei-me em alguns escritores, digamos assim, para fazer o conteúdo do livro. Quando eu digo o conteúdo, é a elaboração do livro. E pronto, falei aqui um bocadinho do livro. Leiam, espero que gostem, ou ofereçam a alguém que vocês vejam que necessita de algum conforto, não de orientação, porque eu não sou melhor que ninguém, muito menos um guru para vos estar a dizer o caminho que devem seguir, mas pelo menos para verem que em situações similares há sempre solução. Na minha vida aconteceu umas coisas de certa maneira que me levaram a estar aqui hoje. Vocês também na vossa vida têm certas situações que acontecem que de certa forma vocês podem alterar e levar-vos muito mais além. Por isso, está aqui esta pequena apresentação daquilo que as pessoas me têm perguntado mais recentemente, que foi a criação do livro, fui eu que escolhi. Estamos praticamente na época do Natal, não estava à espera de ter tanta procura. Como eu disse, o livro é em autopublicação, por isso tenho que agradecer bastante às pessoas que me enviam mensagens a pedir o livro, a pedir o livro com uma dedicatória e autografado. É algo que me deixa o coração cheio, pois eu consigo perceber e consigo ver que as pessoas se identificam de certa forma com a minha história e que também querem dar aqui esta contribuição, esta ajuda para eu continuar a crescer como escritor independente. Vamos ver como é que corre o ano de 2026.